Pessoal, tem alguns pequenos erros que a gente comete de dieta, de treino, pequenas infrações que abaixam os nossos resultados, tá? Mas tem algumas infrações que quando a gente faz, eles anulam os resultados. E é isso que você vai ver aqui no vídeo de hoje. Portanto, já clica no gostei e se inscreva aqui no canal, pois até o final desse vídeo você vai saber os 3 erros que, se você cometer, vai anular os seus resultados, vai zerar os seus resultados. E isso é muito curioso, porque o terceiro erro é um erro muito oculto, mas eu vou ensinar você como detectar e resolver, obviamente, afinal esse é o objetivo do canal. E esse eu tiro muitos alunos do limbo, tá? Mas vamos lá. Nosso erro número 1, não treinar com intensidade. Isso parece um erro, Leandrão, não. Olha só, a pessoa vai para a academia todos os dias, muito bom. Ela já tem um nível intermediário, ela já se sente bem com o próprio corpo. Então, algumas pessoas ficam mais assíduas, agora que eu quero, porque eu vi que vale a pena, mas eu conheço muitos de que começam a relaxar um pouquinho. Já tô legal, não vou fazer tanta força, hoje eu já tô meio cansado, né? Então hoje eu vou ali mais bater o cartão. Pessoal, não faça isso, porque é o seguinte, se você parar 2 ou 3 repetições antes da falha, a gente sabe que a intensidade é o fator determinante. Você não vai conseguir dar um estímulo, uma sinalização para o seu corpo que vise um crescimento muscular, um ganho de força, um ganho de resistência, enfim, não importa. E isso por que acontece? Porque simplesmente, falando de uma forma muito primitiva, o seu corpo ele responde à dificuldade pelo instinto de sobrevivência. Então, se não está difícil, ele tranquilo. Para o seu corpo não é legal ficar lá puxando peso, fazendo força. Vamos descansar, vamos ficar aqui embaixo. Quando é que precisa disso aí? Quando vai morrer. Então tem um leão. Agora não pode morrer, vamos para cima. Agora pensa você brigar com um gato todo dia. Vem um gatinho que vai me matar. Isso tchau. O seu corpo vai ver motivos para se tornar mais forte? Não. Agora, vai vir um gorila, um gorilão mesmo, e vai te dar uma porrada no meio da cara. Aí você fala, agora embaçou. Então, nesse estímulo você vai ter uma resposta positiva, né? Ou se não tiver uma negativa, vai ter uma positiva. Então, se você vai para a academia para bater cartão, mas eu parei 2 antes da falha, já tá bom, né? Não vou fazer a minha técnica avançada, hoje eu tô cansado. Não vai funcionar. Como é que eu treino nessa circunstância, Leandrão? Não é todo dia que eu estou disposto. Você está disposto todo dia, Leandrão, porque você vive disso, não é? Não. Eu sou ser humano. Tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu gravei um monte de vídeo, respondi um monte de aluno, e não dormi direito, tenho problemas. E eu chego na academia apequenado. Como é que eu faço para melhorar a minha potência, o meu vigor? Você pode utilizar nesse dia um pouquinho de estimulante, um pré-treino para um dia de cansaço é excelente, uma cafeína, mas não vai adiantar você tomar um monte de estimulante, um monte de coisa, isso por si só. O que a gente faz nessa circunstância? Nós vamos treinar até a falha, perfeito? Então pega na minha mão que você vai treinar até a falha. Mas eu não estou conseguindo, Leandrão. Calma. Abaixa a carga. Supino reto, 40 quilos cada lado. 8 repetições, que maravilha, que performance incrível. Na minha outra semana eu vou treinar e eu tô cansado e tal, então eu coloco 40 quilos ao invés de fazer 10, né? Eu conseguiria fazer umas 9, talvez, eu vou fazer umas 7. Não, aí que vem o erro. Como que você corrige esse erro? Você abaixa a carga. Mas não tem problema? Não. Abaixa a carga, põe 35, faz mais lento o movimento, mas faz até não subir mais nenhuma. Quando não subir mais, acabou o exercício. Você abaixou a quantidade de peso, mas você manteve o estímulo de sobrevivência. Foi difícil vencer aquilo. Vale muito mais a pena do que colocar uma carga maior e fazer menos repetições. Seguindo essa analogia, só para você entender, não, então se eu pegar mais peso é melhor, Leandrão, o que você está falando é besteira. Tá, então por que você não coloca 50 a cada lado, faz uma repetição e vai embora para casa? Se pegar mais peso é melhor. Não, Leandrão, mas aí 40 quilos, eu vou até a falha melhor. Isso, é o mesmo princípio, só que menos. Então, nem todos os dias você vai chegar com energia máxima na academia. Quando você chegar com uma energia limitada, você abaixa a carga, mas você faça até a falha. Isso não pode falhar. Erro número 2, que se você não fizer, zera os teus resultados.
não bater os macros certinho. Ah, Leandro, mas por quê? Quer dizer que se eu comer 2 gramas quilo de proteína eu não vou crescer? Só por isso não. Por que que isso acontece, pessoal? Veja só, vamos assumir... eu lembro de um caso muito que aconteceu lá no consultório, né? O meu aluno voltou, estava eu, meu irmão, nutricionista, a gente pegou a bioimpedância dele, vimos que o resultado não foi tão satisfatório. Como é que foi aí o mês? Não, segui normal, não entendi. Tá, mas você comeu, as refeições você preparou ou não? Não, eu comi fora de casa. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que eu errei numa coisa, mas eu não sei se isso é muito relevante. Pois vamos lá, meu amigo, conte para nós. Eu fui comer no restaurante e eu troquei um pouquinho das carnes magras, né, do frango, por uma carne mais gordinha. Você fala, tá, beleza. E teve uma outra coisa, Leandrão. Pegando no olhômetro e indo lá e pesar, eu deveria comer no almoço 400 gramas. E estava dando uns 500, 600, mas não é tanta coisa, não é? Olha só que curioso. Ele extrapolou nos macros de gordura e no contexto geral também. Só que a gente tinha assumido para ele um déficit de 500 calorias, que é um déficit muito ok. Quando ele troca uma carne magra por uma gorda, ele joga ali, por exemplo, 200 calorias a mais. E quando ele troca 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas por 700, que aparece uma coisinha a mais, você fala, pô, errou, mas não é. O resto do dia tá tudo beleza, né? No café da manhã top, colação, lanche da noite, janta, tudo top, só aqui. Só que nesse aumentozinho já foi mais 200, 300 calorias. Quando vai ver, ele perdeu as 500 calorias de déficit com um erro, em uma refeição. Então, se atente muito aos macros da sua dieta. Se você não está perdendo peso, você não está em déficit calórico, com exceção do que eu já vou falar, que é o erro número 3, que é o erro oculto. Mas, já a gente chega ali. Se você não está perdendo peso, você tem que abaixar mais. Não, Leandro, mas eu já estou muito baixo e tal. Realmente você não está. Perfeito? E isso pode ser uma conta errada de macros. Leandro, como é que eu calculo os macros da minha dieta? Tem para cut, tem para bulk aqui no canal? Todos. Recomposição corporal, bulk, cutting, performance, tudo o que você quiser. Só procurar Leandro Twin, mais tema. Então bata os macros. Se você às vezes erra um pouquinho para mais, isso pode anular os seus resultados por completo, porque tirou o déficit. Do mesmo jeito, o contrário. Superávit calórico. Pô, eu empurrei a comida, tudo, mas para mim só faltou um pouquinho, que faltou só comer uma refeição. As outras 5 eu comi beleza. Tá, e você tinha 500 calorias de superávit. Essa refeição faltou 500 calorias, você não está em superávit, você vai manter o peso. Ou seja, você está fazendo uma força brutal para não sair do lugar, para simplesmente manter. Não, mas eu estou comendo muito, eu estou ficando cheio. Pois é, isso aí é problema seu e do seu estômago. Metabolicamente falando, você se ferrou. Você não vai conseguir o teu resultado. Então, bata os seus macros. Ah, Leandro Twin, mas eu não estou conseguindo bater porque eu não tenho fome o suficiente. Come uma besteira, troca um alimento sólido por líquido, mas bata os macros até você se adaptar e fazer 100% correto. Tanto em cutting e tal, segura teus macros. Ah, mas e se eu ficar sem comer, eu comer um lanche do McDonald's, eu conto isso, conta ele nos macros, tá? E segue o dia. Não é o ideal, mas foi o melhor que você conseguiu hoje. A gente tem que dar o nosso melhor de cada dia. Se for o melhor do mundo todos os dias, melhor ainda. Mas, se não der, o melhor de cada dia. Então, foque muito nos macros. Você corrigindo esses 2 erros, você sempre treinando até a falha, com a carga que der, e batendo os seus macros, meu amigo, você minimizou 80% de dar errado. Só que os outros 20% podem continuar zerando os seus resultados, que é o nosso erro número 3. O nosso erro número 3 vai ser justamente o que a gente observa muito, um problema hormonal. E esse problema normalmente ele é oculto. Nem sempre é silencioso, mas é oculto. Como assim, Leandrão? Me explica melhor. Oculto porque visualmente você olha e fala, tá beleza o cara. Tá saudável. Mas ele não é silencioso. Quando você começa a trocar ideia com a pessoa, a minha libido tá baixa, tô indisposto, durmo demais, durmo de menos, tô com compulsão alimentar, tô com aquilo, tô com hiperatividade simpática. Né? Claro que ela não vai usar essa palavra normalmente, mas, enfim, tô me sentindo muito ligado. E tudo isso indica alguns problemas, tá? Testosterona baixa
pode limitar os seus resultados. Estradiol muito alto pode frear a tua queima de gordura porque abaixa a testosterona, aumenta a lipogênese e aí o seu cut fica ruim ou o seu bulk fica pior ainda. O bulk que você tem um estradiol alto, uma testo baixa, você só ganha gordura. Você fala, pô, mas eu fiz tudo certo. Isso, mas o ambiente não tá legal. Você pode pegar o melhor peixe do mundo. Se jogar ele no rio Tietê, ele morre. É o mesmo princípio. Você vai ter que tratar a tua água aqui para os peixes nadarem bem. Dieta e treinamento. Então você vai fazer alguns exames. Então, com o diagnóstico em mãos, você vai conseguir verificar o que tem de certo e o que tem de errado e corrigir. Uma testo baixa, eu posso ou fazer uma reposição ou estimular. Eu posso ter uma testo baixa porque outro hormônio está derrubando ela. Um estradiol alto. Eu abaixo o estradiol e já a testosterona sobe de forma automática. De repente, o meu SHBG está alto. Então eu tenho texto total, mas a livre está mal. Quais exames eu devo fazer, Leandrão? LH, FSH, testosterona total, livre, SHBG, estradiol, prolactina. Esses são muito importantes, mas não são os únicos. Você precisa ver um hormônio muito importante, né, que não é um hormônio sexual, que é a insulina. Então, insulina, glicose e Romair, tá? H-O-M-A-I-R, Romair, você vai conseguir ver a sua sensibilidade à insulina. Se a sensibilidade à insulina estiver ruim, Leandrão, o que eu faço? Você pode utilizar vanádio, 1 mg por dia, excelente. Picolinato de cromo, 400 microgramas por dia. Você pode fazer uma dieta hipoglicídica, certo? Então, quando você joga menos carboidrato na dieta, você melhora a sensibilidade à insulina. Uma dieta low carb, uma dieta de cetose. Então, dependendo da cetose, pode ser boa ou pode ser muito mal. Aumentar a frequência de aeróbicos, certo? Fazer um cut, emagrecer. Tudo isso vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. Dependendo, você precisa medicar, é verdade. Por exemplo, metformina, pode ser que seja necessário. Adiante, tireoide. A tireoide é muito fina. Então, TSH, T3 e T4, pelo menos. Caso algo dê errado, leve no seu endócrino. Na verdade, sempre leve no seu endócrino. E aí ele vai verificar e pedir outras coisas, como um hormônio da tireoide reverso, para ele conseguir medir melhor o que está acontecendo. Normalmente, tá? TSH alto, acima de 5, hipotireoidismo. Antônio, mas o TSH é um hormônio tireoestimulante. Ele estimula a tireoide. Se ele está alto, não é porque a minha tireoide está bombando? Não é isso? Não. Se ele está alto, ele está tentando estimular. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Mas por que ele está assim? Quando é que o patrão fica nervoso? É quando o funcionário não trabalha. Então, quando é que ele grita? Eu adoro minhas analogias que surgem do nada. Essa eu vou usar sempre nas palestras, nos vídeos. Quando é que ele grita? Quando o funcionário não faz nada. Quando o funcionário trabalha, ele fica quieto. Tireoide, mesma coisa. Se o TSH estiver alto, é porque ele está gritando para a produção. E não está sendo atendido. Então é o contrário. Se o seu TSH está baixo, tá beleza. Tudo funcionando. Vou manter minha voz baixa. Tudo sossegado. Todo mundo endireitado. TSH alto, tireoide baixa. E aí você precisa suplementar com um hormônio para conseguir levantar e ter uma vida normal. E tireoide baixa é fantástico, tá? A pessoa se sente mal, não tem resultados, é fantástica, né? Mas pera que eu vou chegar lá. Começou a suplementar 2 dias, 3 dias, o cara fala, solto, soltou agora. Agora soltou legal aqui dentro. Porque realmente é assim, muda do dia para a noite. O cara em uma semana começa a emagrecer, líquido retido vai embora, é realmente fantástico. E eu falei tudo sobre listas de exames aqui, muito mais exames que você pode detectar. Leandro, me interessei. Se eu quisesse fazer mais, assim, você recomenda alguma coisinha? Sim. Clica no gostei, se inscreva no canal e fica com esse vídeo aqui, ó. Tudo sobre listas de exames, todos os exames e o que cada um vai indicar pra gente. Como que a gente pode melhorar a nossa performance e, obviamente, viver eternamente neste mundo fitness fantástico.